gente, bom dia. Ontem eu não consegui fazer o vídeo e eu havia combinado com vocês de às quintas-feiras falarmos sobre luto e não foi coincidência. Eu não gravei ontem, mas passamos pelo luto e o nosso grupo de apoio, só com mulheres em tratamento oncológico, perdeu, uma delas. Descansou e hoje eu vou falar sobre o luto, A gente está seguindo esse estudo, Deus está presente, Amparo de Deus no Luto. É um livrinho da Capelania Hospitalar e hoje eu vou falar sobre aceitar a morte. Bom, não existe uma idade certa para morrer. Pode ser que ele ou ela nem tenha chegado a nascer, ou seja, um pequeno bebê, ou adolescente, um jovem, ou então alguém muito idoso. A perda será sempre muito sofrida. É como se uma parte de você, de sua história, estivesse sendo enterrada junto com aquele querido que partiu. A morte pode acontecer subitamente, através de um acidente horrível, de uma parada cardíaca, ou pode vir aos poucos, sorrateira, através de uma doença prolongada e após um sofrimento contínuo. Ela pode até vir como uma amiga que alivia as dores daquele que está preparado para partir. Um refrigério para quem sabe para onde está indo. Não importa como ela tenha acontecido, com que idade ou em qual situação estava o seu ente querido. A realidade é que ela não está mais aqui ao seu lado. Partiu para sempre e você está só. Algumas vezes em casa você terá a impressão de que ele só estará distante por alguns dias, como costumava fazer. Outras vezes você pensará que o ouviu chegando, girando a chave da fechadura. Mas a triste verdade é que ele partiu, ou ela, e não voltará. Eu acredito que todas nós já passamos por isso. Todos nós já passamos pela experiência do luto. E Deus, em sua palavra, Ele fala conosco. E Ele fala sobre isso. Em Jó 14, verso 1 e 2, ele diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como uma flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Jó 21, olha o que diz. Pois que lhe importará a família que deixará atrás de si quando chegarem ao fim os meses que lhe forem destinados? Haverá alguém que o ensine a conhecer a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição? Um homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um outro jazem no pó, ambos cobertos de vermes. Uau! A Bíblia fala sobre a morte e ela nos mostra exatamente a necessidade de pensarmos sobre ela. No Salmo 90, 12, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, até que alcancemos um coração sábio. Nós só temos dias. Nós temos um dia de cada vez. E no Salmo 39, 4 diz: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? O salmista pergunta. Olha que interessante, A morte é uma realidade. Assim como o dia
né? Nós tivemos o dia do nosso nascimento. Todos nós teremos o dia da nossa morte. E eu já falei para vocês o motivo disso, né? Quando o pecado entrou no mundo, a morte foi o nosso castigo, né? E Deus foi tão bom que providenciou a solução para a morte, né? Jesus venceu a morte. E se você celebrou a Páscoa, você celebrou a vida. A vida em Jesus nos dá a garantia de uma vida eterna. Então, lidar com a morte é sempre muito difícil. Nos separarmos das pessoas que amamos é sempre muito difícil. Mas a morte é uma realidade que nós precisamos aceitar, que nós precisamos entender que pensar na morte é mais do que pensar que morreremos, é pensar como estamos vivendo. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Porque o texto de Jó diz que tanto o homem de maior posição, o homem mais rico, o homem que pode ter tudo nessa vida, ele vai morrer do mesmo jeito que o pobre, vai morrer do mesmo jeito que qualquer outra pessoa. E os os vermes irão comê-lo do mesmo jeito. Então aqui a gente se acha muita coisa, a gente pensa sobre nós muito mais do que a gente deveria muitas vezes. Mas saber como estamos vivendo, a sabedoria de viver um dia de cada vez para agradar a Deus, isso faz toda a diferença no modo como a gente encara a morte. Então, o modo como vivemos faz toda a diferença da maneira que vamos lidar com a morte. A minha oração hoje é para a família da nossa querida Sandra, para a família de todos aqueles que já perderam alguém, é que o Espírito Santo de Deus console, que o Espírito Santo de Deus possa trazer paz ao coração. E aqueles que morrem com Cristo, a nossa certeza e esperança é um dia nos reencontrarmos. É isso. Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo enxugue todas as lágrimas, porque o que fica é a saudade, o que fica são as lembranças, às vezes áudios, às vezes mensagens, às vezes memórias daquilo que vivemos juntos, daquilo que pudemos experimentar juntos. É isso, hoje passou bastante de 5 minutos, mas que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa viver com sabedoria cada dia. Um beijo, até segunda, se Deus quiser.